Irei conquistar você! Muitos líderes nascem buscando poder, outros por necessidade. César não. Ele nasceu tentando desesperadamente pertencer. E foi exatamente isso, essa necessidade quase humana de amar, que destruiu tudo o que ele conhecia. Isso não é uma história sobre uma guerra entre macacos e humanos. É sobre o momento em que alguém aprende, da forma mais dolorosa e irreversível possível, que confiar em quem te criou pode ser o maior erro da sua vida. Bem-vindo ao Reverso Film. O paciente de hoje não é apenas um sobrevivente. Ele é o espelho que a humanidade se recusou a olhar. Ele não perdeu apenas a família e o lar. Ele perdeu algo muito mais perigoso: a fé nos humanos. Pensa na infância de César e não pensa com a cabeça de quem assiste a um filme de ficção. Entra na mente daquela criança. Ele não se via como um experimento de laboratório. Na cabeça dele, ele era um filho. Ele sentava na garupa da bicicleta. Vou te poupar o trabalho, eu me demito. Aprendia a se comunicar, sentia o vento no rosto e, acima de qualquer coisa, ele se importava. Ele olhava para Will, o cientista que o criou, e não via um dono, via um pai. E o mais perigoso de tudo, ele amava. Mas o mundo real, o mundo do lado de fora daquela casa confortável, tem uma regra biológica cruel. Você pode vestir um primata, você pode ensinar a ele a linguagem de sinais, você pode dar um quarto e brinquedos de criança. Mas no momento exato em que ele usar a sua força bruta e instintiva para proteger a pessoa que ele mais ama, o mundo vai arrancar aquela máscara de humanidade. Eles não vão ver um filho defendendo um pai. Eles vão ver um monstro. Eles vão ver uma ameaça incontrolável. E foi o que aconteceu. Quando César atacou o vizinho, aquilo não foi um ataque de fúria cega. Não foi um animal selvagem perdendo o controle. Foi desespero. Era o instinto mais puro de tentar salvar a única figura paterna que ele conhecia. E qual foi a resposta da sociedade civilizada? Qual foi a recompensa por esse amor? Uma jaula, fria, suja e sem esperança, sem explicação, sem direito à defesa, sem volta, ali, atrás daquelas grades de metal, esperando que o pai voltasse para tirá-lo daquele inferno. Foi ali que algo quebrou definitivamente. Não o corpo dele, mas a confiança ingênua de que ele era parte daquele mundo. No abrigo de primatas, o choque de realidade é violento. Ali não existe carinho, não existe linguagem de sinais afetiva, não existe uma cama quente, só sobrevivência bruta. E é exatamente nesse buraco de desespero que acontece o momento que redefine a história do cinema. César não desiste. Ele observa. Ele aprende como a dinâmica de poder funciona entre os outros macacos, algo que ele nunca teve que fazer na casa do Will. Quando o guarda tenta oprimi-lo e César solta aquele grito estrondoso, aquele som gutural que ecoou pelos corredores. Não. Aquilo não foi apenas uma palavra decorada. Foi uma decisão. Foi o atestado de independência. Foi o instante em que ele finalmente entendeu, no fundo da sua alma, que ninguém viria salvá-lo. Will não abriria aquela porta. Os humanos não iam se arrepender. Então ele para de esperar. Ele para de ser a vítima e começa a liderar. Mas liderar não é fácil, e agora vem o ponto que define a complexidade dessa mente brilhante. E para entender César,
Você precisa entender o outro lado da moeda. Os anciãos não nos disseram tudo sobre este mundo. Koba. Se César nasceu do amor e da proteção, Koba nasceu da dor excruciante e do trauma ininterrupto. Um foi criado em um lar aconchegante, o outro foi amarrado em macas de laboratório, sendo cortado, injetado e torturado dia após dia. Um foi criado para confiar na humanidade. O outro foi criado para odiar cada fôlego que os humanos dão. E aí surge o maior conflito psicológico de toda essa saga. O verdadeiro peso na mente do César. Como você mantém a paz, a sanidade e a diplomacia quando aquele que luta lado a lado com você, aquele que você chama de irmão, só acredita na destruição? César não está lutando contra os humanos aqui. O verdadeiro campo de batalha é interno. Ele está lutando contra o futuro que ele sabe que Koba vai provocar se ele não mantiver as rédeas apertadas. E esse reinado é meu. Nós aprenderemos. Macacos aprenderão. Eu aprenderei. Muitos acham que liderar é vencer todas as batalhas. A verdade é que liderar é escolher, todos os dias, quem vai ter que perder. E César perde tudo. Ele perde a paz, a ilusão da infância, os amigos e, eventualmente, a própria família na floresta. E, mesmo assim, com o coração destroçado, ele segura a onda. Ele não colapsa. Ele engole o luto e se mantém de pé. Porque ele sabe que no momento em que ele ceder àquela dor, no segundo em que ele deixar a raiva tomar o controle, ele deixa de ser o pilar do seu povo. Ele se iguala a Koba. E pior, ele se torna exatamente o monstro irracional que os humanos sempre juraram que ele era. César poderia ter escolhido a vingança total. E depois de tudo o que ele passou, absolutamente ninguém questionaria essa decisão. Mas ele escolheu o caminho mais solitário e difícil que existe. Ele escolheu parar o ciclo de ódio, mesmo quebrado por dentro, mesmo isolado no topo da liderança, mesmo no limite da sua exaustão física e mental. E talvez, apenas talvez, esse tenha sido o maior erro que os humanos já cometeram. O erro não foi brincar de Deus e criar um macaco superinteligente. O erro letal foi destruir sistematicamente a alma de alguém, que, no fundo, ainda queria acreditar que havia bondade neles. Porque, no fim das contas, a grande ironia dessa tragédia não é um primata aprender a ser e agir como um humano. O verdadeiro problema, o que causa todo o colapso, foi o ser humano esquecer completamente como se deve ser humano. Se você chegou até este ponto do laudo, você não assiste a filmes apenas pelas explosões e efeitos especiais. Você enxerga a cicatriz que a história deixa, e é exatamente por isso que você não está em qualquer lugar. Você pertence à tribo do Reverso Film. Inscreva-se no canal e ativa a notificação, porque na nossa próxima autópsia psicológica, o caso vai ser ainda mais obscuro. Não será sobre perder a fé na humanidade. Será sobre um herói que, para salvar a realidade, precisou perder a própria alma. O laudo final já está a caminho. Curve-se para o seu rei. Macacos caçaram humanos. Isso é errado.